Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na plataforma JETV e ainda na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Portugal está perto de atingir a cifra de 1 milhão de trabalhadores em regime de layoff simplificado. Como pode este regime ajudar os clubes portugueses e de que forma entra em conflito com a relação laboral estabelecida entre as SADs e os jogadores? Este vai ser o tema da primeira parte do programa. Vamos ainda olhar para o relatório do Observatório do Futebol e perceber porque é que Portugal é o único país com 3 clubes no top 10 dos que mais exportam para as 5 principais ligas da UEFA. Dou as boas-vindas ao nosso convidado, Alexandre Miguel Mestre, jurista, especialista em Direito do Desporto e consultor da Abreu Advogados. Muito obrigado, Alexandre Mestre, pela presença neste Jogo Económico, por este regresso ao Jogo Económico. Dou naturalmente também as boas-vindas aos nossos comentadores, Diogo Luís, Luís Miguel Henrique e João Marcelino. Alexandre Mestre, comece por si, por lhe perguntar como é que este regime do layoff simplificado pode ajudar os clubes e como é que pode ser recebido pelos jogadores. Bem, pode ajudar os clubes, naturalmente, desde logo, porque está ao alcance dos clubes e das sociedades anónimas desportivas requererem esse layoff simplificado. E também por ser simplificado, significa que apresentam esse requerimento e de imediato passam a poder beneficiar desse regime e só mais tarde, quando a Segurança Social vier a apurar se estavam preenchidos ou não os requisitos, é que se vai saber se podiam ou não ter acesso a esse layoff simplificado. São entidades empregadoras privadas e, de acordo com a lei, entidades empregadoras privadas podem requerer o layoff simplificado. Estão enquadradas nessa sociedades esportivas, lei. Portanto, associações ou sociedades comerciais estão enquadrados e, portanto, podem requerê-lo. Se têm condições para isso, é que já é mais discutível. Eu considero que a primeira questão que tem sido muito falada sobre o encerramento total ou parcial da empresa não se aplica ao caso concreto. Penso que não se deve confundir o encerramento total ou parcial da empresa com o encerramento das instalações, mas ainda assim essa discussão é uma discussão que eu acho que já não faz sentido fazê-la hoje, foi num primeiro momento, mas com o segundo decreto que prorrogou o estado de emergência deixou de fazer sentido, a partir do momento em que o legislador de forma expressa já o dava a entender, mas agora de forma expressa foi categórico a dizer que os praticantes desportivos profissionais podem utilizar instalações esportivas em contexto de treino. Ora, como o pressuposto para o layoff seria o encerramento das instalações, isto é, eu, empresa que tivesse uma instalação encerrada por determinação, por força do estado de emergência, poderia requerer o layoff, a partir do momento em que essas instalações já não estão no leque daquelas que são obrigatoriamente encerradas, significa que esse requisito já não serve, já não colhe, não é por aí que os clubes podem ir, que as sociedades esportivas podem ir. E mesmo assim, mesmo antes disso, eu considero já difícil, porque os treinos continuavam a ocorrer, não nos recintos esportivos, estavam encerrados, mas sim em casa. Temos até algumas declarações dos jogadores, como é que eu estou a fazer o meu treino em casa, como é que, portanto, com prescrição feita pelos próprios clubes e sociedades esportivas, monitorização do sono, equipamento facultado, portanto, essa parte do encerramento eu penso que não tem hipótese. Ou poderão ter alguma, claramente, guarida para requerer o layoff, era a demonstração, lá está, daquela quebra de 40%. Quebra dos 40% de faturação. Exatamente, na sua faturação, no período de 30 dias anterior ao momento em que se faz o requerimento junto da Segurança Social. Naturalmente que talvez ainda seja cedo, isso depende muito daquelas clubes ou sociedades esportivas, dos contratos que tenham assinado, quando é que receberam, se anteciparam ou não anteciparam receitas, mas vamos pensar fundamentalmente as receitas, corrigir-me-ão, andam sobretudo em torno dos direitos de transmissão televisiva, de receitas de contratos de transferência, merchandising, bilhética, patrocínios e, portanto, se conseguir demonstrar no momento em que apresento esse mesmo requerimento, que nos 30 dias, no momento, portanto aos 30 dias anteriores, eu tenho uma quebra dessas 40% de faturação, então eu sou elegível, digamos assim, para por essa via ter acesso ao layoff simplificado. Neste momento, dependendo lá está dos timings, do montante dos pagamentos, do modo do pagamento, do momento do pagamento,
Talvez ainda neste momento seja um bocado cedo para podermos dizer que a grande parte das sociedades esportivas tem isso ao seu alcance, mas daqui a algumas semanas seguramente que não. E infelizmente que não. Diogo Luís, foste jogador de futebol e não sei se alguma vez tiveste que lidar com alguma situação parecida a esta que estamos a viver atualmente. O que eu te pergunto é como é que vês este regime aplicado aos jogadores? Olha, felizmente nunca tive que passar uma situação destas, esta é uma situação única em todo o mundo, não é uma situação pontual em Portugal. Relativamente ao layoff vejo com muita tristeza, efetivamente vejo, porque mesmo que as empresas possam aderir a este regime, e eu não sou especialista na matéria nem vou debatê-la, aqui eu acho que a lei tem várias interpretações como em tudo, não sei o que é que a lei quer dizer com, por exemplo, o futebol está expressamente ser proibido de jogar futebol neste momento, os jogadores podem treinar, mas para as SADs, se calhar o que importa é o resultado final e não tanto a forma como podem fazer o meio para chegar ao fim. E, portanto, não sei, mas também não vou entrar por aí. Relativamente ao layoff, estou triste, sobretudo porque acho que falta aqui muito diálogo e deveria haver diálogo entre os clubes e os jogadores. E eu acho que há forma de o fazer. Eu posso dizer e confidenciar que tenho falado com alguns jogadores. Sim. Alguns deles já estão a preparar planos para poderem apresentar às respectivas direções, bons planos, deixem-me te dizer, bons planos, bem preparados, com formas de abordagem diferentes, criando condições, criando formas de apresentar uma possível redução salarial. Planos de cortes, não é? De salários, não é, Diogo? E eu acho que era assim que devia ter sido feito. Nós já tivemos a debater este tema ao longo dos últimos programas. E a verdade é que me parece que não fazia sentido a Liga e o sindicato chegarem a um acordo e cortarem 30% uma razia total transversal a todos os clubes. Não faz sentido. Mesmo dentro dos próprios clubes não faz sentido fazer uma razia 30% a todos, porque há uns que ganham mais, há outros que ganham menos. Enfim, acho que tem que haver um enquadramento global e tem que ter noção da percepção da realidade. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é fundamental que os jogadores também assumam um bocadinho aqui a responsabilidade, os capitães, nomeadamente, que sejam bem secundados, bem auxiliados na retaguarda, percebendo que a negociação acabará por ser frutífera para todos. Para os clubes, para os jogadores, não vai criar anticorpos, não vai criar desmotivação, pelo contrário, nós não sabemos se vamos acabar a competição ou não. Os clubes vão precisar dos jogadores. Ao tomarem uma medida destas, naturalmente vão criar alguns anticorpos com os jogadores que não faz sentido. E, portanto, acho que é de cima de tudo e tem que se lutar até o último momento pela via negocial. E a via negocial é possível, os jogadores irão aceitar, percebem o momento, todos percebem o momento, todos acabarão por ser penalizados. As empresas também não podem pensar que têm de ser os jogadores ou os seus funcionários a arcar com todas as consequências do coronavírus, do Covid-19, porque efetivamente todos têm que contribuir para a diminuição de receitas. E, portanto, desse ponto de vista, olho para estes casos que já são públicos com tristeza, porque acho que não foram tomadas as medidas certas, que acho que também se usou aqui alguma autoridade em excesso e, portanto, culpo não só a entidade patronal, mas também os jogadores, porque acho que os próprios capitães também deviam ter se calhar uma posição diferente, deviam ter assumido um pouco mais o seu poder dentro do clube, deviam ter falado com o balneário e também deveriam ter representado o balneário frente às administrações, e se o tivessem feito e a administração tivesse partido para um layoff, publicamente também poderiam vir demonstrar o plano que tinham apresentado e aí, naturalmente, a opinião pública iria tomar uma posição relativamente a quem é que agiu bem ou mal. João Marcelino, é sempre preferível a via negocial à aplicação deste regime do layoff simplificado? Bem, a via do diálogo é sempre preferível ao que quer que seja, não é? Portanto, eu acho que no futebol português podemos encontrar dois bons exemplos. O caso do Belenenses, que aplicou o layoff à equipa simplificada à equipa de futebol, e o caso do Sporting, que em processo negocial chegou a um corte de 40%. Agora, eu acho que numa SAD devemos distinguir, e é disso que nós estamos aqui a falar, estamos a falar de uma forma geral, eu não quero falar dos jogadores de futebol à parte, digamos assim, como se não houvesse outros trabalhadores. Portanto, eu defendo aqui duas velocidades. Acho que deve haver entendimento com os jogadores, que são os principais ativos das SADs, e deve haver, obviamente, pode haver um regime aos funcionários dos clubes. Foi isso, aliás, que se passou no Sporting esta semana, e eu acho que foi, desse ponto de vista, um bom exemplo, tanto quanto o exemplo que foi dado pela antiga SAD do Belenenses foi, para mim, um mau exemplo. Desde logo, porque se reconhece a partir desse exemplo que há equipas que disputam a Primeira Liga que, porventura, não têm condições para a disputar, ou seja, que do ponto de vista financeiro, daquilo que pagam aos seus intervenientes, não têm, talvez, ou não têm, de facto, condições para estarem numa Primeira Liga. É isso que eu vejo a partir de fora. Agora,
O que nós vemos em Portugal é que isso tem dado a carvão, ou seja, enquanto que na Alemanha, em outros países, esse diálogo foi sendo feito e se encontraram soluções nos principais clubes, em Portugal vejo ainda isto tudo muito, muito insípido, já passou quase um mês e não sabemos nada do que tenha sido feito no Benfica, no Futebol Clube do Porto e noutros clubes. Isso é que eu acho absolutamente estranho, porque do ponto de vista do gestor, do ponto de vista da atividade empresarial, isso parecia-me algo que devia ter andado com muito mais rapidez. Luís Miguel Henrique, já te vou ouvir sobre o tema principal, mas gostava de que fizesse um comentário a esta declaração do João Marcelino, quando ele diz que é desta forma é que se vê a forma como os clubes estão a ser geridos em Portugal. Por outras palavras, quando a maré baixa, assim é que se vê como é que estão as coisas no nosso futebol? Também, mas não só. Isto é óbvio que houve clubes, ou há clubes que, em função do volume de receitas, já falámos sobre isso nos programas anteriores, há clubes que vão passar esta crise muito mais confortáveis do que outros. E mais do que a gestão, até a forma de relacionamento, a forma comercial como se posiciona, tudo isso é verdade, e o João, aquilo que disse, tem que concordar. Mas, obviamente, é mais fácil, e porque falando do caso do Sporting, Frederico Varandas era de uma situação extremamente difícil, não é? E os últimos anos do Sporting não são fáceis. É mais fácil para mim, porventura, perceber, havendo alguma incapacidade do Futebol Clube do Porto, porque a equipa de gestão é a mesma há muito tempo. Ela está sustentada, portanto é mais fácil encontrar algum tipo de responsabilidade objetiva e subjetiva nesta equipa do que, porventura, em quem apenas tomou as rédeas do processo há alguns meses. Mas, é sem óbvio, já falámos aqui, há clubes que estão muito melhor preparados para aguentar esta onda e que, volto a dizer, irão ter excelentes oportunidades de negócio um pouco mais à frente. São oportunidades de mercado que vão lhes dar rentabilidade esportiva na contratação de alguns jogadores e depois, mais tarde, rentabilidade financeira. Eu acho que esta crise, além de poder trazer um novo paradigma de gestão, vai cavar o fosso entre aquilo que já estava bem organizado e aqueles que estavam piores organizados. Daqui por 1, 2 anos é que vamos ver as consequências desta crise, é isso. E relativamente a esta questão do layoff, encaras este regime como algo praticado de boa fé por parte dos clubes? Digamos que quando se estabelece um contrato com um jogador, não deve haver o compromisso de tentar cumpri-lo ao máximo, e já agora gostava que comentasses também o facto de dos clubes, em teoria, têm as reservas e têm a capacidade de prever quanto é que vão gastar com o futebol. Têm um orçamento para o futebol. Nesse orçamento já está englobado, naturalmente, os vencimentos de todos os jogadores até ao final dessa época. Como é que se compreende que a determinada altura essa verba deixe de estar disponível para pagar ordenados? Com todo o respeito em relação à opinião do João, deixa-me destacar um bocadinho pela experiência profissional do Diogo enquanto jogador de futebol e do Alexandre enquanto jurista especializado nesta área, do qual eu tenho lido tudo aquilo que ele tem feito, acompanho há algum tempo os colegas na mesma casa e também por isso acompanho. Eu não tenho muito mais a acrescentar, quer daquilo do ponto de vista académico que o Alexandre disse, quer daquilo do ponto de vista prático que o Diogo trouxe. Sobre isso, e apenas respondendo à tua outra pergunta, eu dividia os clubes em 3 grupos. Há o grupo daqueles que de má fé estão a aproveitar a situação pura e simplesmente para tentar atalhar aquele caminho. Há o grupo na outra extremidade que, tendo sido apanhado desprevenidos, têm condições para aguentar alguns meses esta situação. E depois tens o grupo do meio, que talvez seja o mais lato, que é aquele grupo que, não estando de má fé, não tem condições para suportar isto muito tempo. E estes são, talvez, se tu quiseres catalogar, são os 3 grupos onde eu consigo, de logo princípio, encaixar. Posto isto, a pergunta que tu me fazes, eu não consigo responder, não lhe pôr um rótulo em todos. Nitidamente, há casos em que se vê que já estavam com salários em atraso antes da crise chegar. Há alguns que, sem sequer reduzir tudo e todos, impõem unilateralmente determinadas condições, como do layoff, sem diálogo. E há outros que estão a tentar sobreviver com o diálogo, e há outros que nem sequer estão a dialogar, ou pelo menos aparentemente ainda nada fizeram, porque têm músculo financeiro para tal. Portanto, essa talvez seja a resposta mais clara que eu possa dar em relação a esse ponto.
Zé Carlos, permite-me só, sim, se não te sim. importa, deixa-me discordar aqui do Luís Miguel para dizer o seguinte, quer dizer, eu não posso deixar de ver as coisas desta forma. A Juventus, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern Munique, todos os grandes clubes mundiais, que obviamente têm condições, têm músculos financeiros como qualquer outro, não deixaram de adequar as suas despesas às receitas que agora passaram a gerar, ou seja, muito menos do que anteriormente. Portanto, isso, independentemente da forma financeira da tesouraria, para mim, tem que ser um objetivo em termos de gestão a ser perseguido. E eu então estranho, deixa-me discordar da discordância do João a seguir. Força. Diz, não discorda. Força, sim. Eu aqui vou trazer o argumento do Diogo. Há um elemento que sim, se tu pensares em estratégia e operação, a parte da decisão financeira de eu sou corto ou se não corto, se faço ou se não faço, tem que estar linkada numa estratégia. Há clubes, tal e qual como o Diogo te disse, que por terem músculo financeiro, preferem ter crédito junto do seu plantel para a seguir lhes poder exigir. Luís, mas esse não é o caso de nenhum dos grandes da Europa. Benfica, eu claro, nitidamente presinto que se houver... Eu sei que estavas a falar do Benfica. Se houver competição até ao final, o Benfica precisa de um extra motivacional junto daqueles do plantel para exigir. E nada melhor do que dizer, nós podíamos ter feito isto e não fizemos, nós podíamos ter usado e não usámos, está na altura de vocês nos compensarem sobre os esforços. Luís, eu acho que nada é o acaso. Luís, deixa lá, Luís, cada estratégia, nem todas as estratégias são iguais. Luís, mas isso é o que se passa em Itália, com a Juventus, com o Inter, é o que se passa neste momento na Alemanha, o Bayern está aberto. Não, eu estou-te a dizer que há campeonatos que estão a ser disputados taco a taco, e portanto esse argumento que tu falas podia ser utilizado, e não é utilizado. Porquê? Porque a gestão se sobrepõe. Mas posso... A gestão Diogo, tem que estar vamos só ouvir o Diogo para não... Deixa-me só dizer, a composição das receitas... Vamos só ouvir o contributo do Diogo, por favor. A composição das receitas das 5 primeiras ligas, das 5 maiores ligas, é completamente diferente da nossa. Atenção, porque os Juventus, Manchester City, etc., são muito mais penalizados com a situação do Covid-19 do que em Portugal o Benfica, Porto ou o Sporting, porque o merchandising representa quase 50% das suas receitas. E como tal, eles têm a necessidade de fazer alguns cortes ou alguns ajustes, e os jogadores também percebem isso, são aqueles que ganham mais, em função daquilo que é a diminuição das receitas globais. E até as próprias receitas do dia do jogo, não é, Diogo? Sem dúvida. E deixa-me dar-te aqui um ponto também importante, porque, por exemplo, nos clubes maiores, no caso da Juventus, no caso de outros grandes clubes, o que nós temos visto não é só os jogadores cortarem uma parte do seu salário, é eles também terem a sensibilidade de cortarem para também auxiliar os funcionários. Quando nós dizemos que o Sporting fez um bom corte de 40% com o plantel, eu concordo. Mas não sei se o plantel não deveria também ter tido a responsabilidade de pensar naqueles que são os funcionários do clube. Porque isto faz parte, ou seja, é tal perceber o meio em que se envolvem e também ganhar alguns pontos com aqueles que trabalham e que se dedicam. E eu acho que os jogadores, neste caso do Benfica, Porto e Sporting, é o que eu falo mais, porque eles têm os ordenados maiores, também deviam ter esta responsabilidade e esta sensibilidade. É a minha opinião, porque eu também tenho visto isto ao longo da Europa como um todo e parece-me que faz todo o sentido. É nestes momentos que tem que se ajudar mais quem precisa. Alexandre Mestre, como é que comenta esta situação? Eu queria só acrescentar aqui uma questão em relação a... Até porque falam-se muitas coisas também na imprensa, mas por contexto profissional tenho tido acesso e participado em algumas negociações, etc. Tem havido aqui algumas sociedades esportivas e alguns clubes que têm tido da parte dos jogadores uma excelente colaboração. Isto é, o acordo, como o Diogo falava há pouco, é essencial. Para antecipar férias, como tem acontecido em alguns casos, para reduzir, lá está, os montantes das remunerações durante um determinado período, com a possibilidade até de serem compensados mais tarde ou de reduzir absolutamente, essa questão do consenso é extremamente importante. E por isso também, seja a nível de um acordo coletivo de trabalho, e aí o papel da Liga e do Sindicato tem que ser determinante. Quer numa negociação bilateral, que tem acontecido em vários clubes e várias sociedades esportivas, que não se falam muitas vezes na imprensa, o papel de haver cedência de parte a parte, percebendo que isto é uma circunstância de força maior, lá está, que por natureza não depende de vontade de nenhuma das partes, é absolutamente essencial. E esse caminho do diálogo é o caminho que melhor resolve, dentro, como aqui já se falou, de uma especificidade. Isto não foi pensado para o desporto todo este contexto, mas o desporto está a vivê-lo, não é o mundo, aí não será o mundo à parte. Alexandre Mestre, nesta situação em que o desporto foi apanhado também no meio e é especialmente penalizado por aquilo que temos percebido também nos últimos programas que temos feito, considera que sequelas é que esta situação pode ter no futuro do futebol português, até tendo em conta a situação de alguns clubes
que já era um pouco débil e provavelmente ficarão piores depois desta crise. Bom, vejo grande dificuldade de sustentabilidade económica ou financeira de muitas sociedades esportivas, de muitos clubes, e vejo necessidade de adaptar naturalmente os requisitos do licenciamento, nomeadamente pressupostos financeiros. Vejo com muita dificuldade que no curto prazo aquele requisito da SAD que quer candidatar-se para licenciar-se para participar na Primeira Liga não deva ao fisco, não deva à Segurança Social, não deva aos seus trabalhadores, aos seus colaboradores. Vejo isso como muito difícil. É preocupante, de facto. Agora temos que trabalhar com aquilo que temos, que é como o João Marcelino dizia, isto é, a partir desta realidade eu tenho que pensar o meu orçamento em função dessa mesma realidade, mas que vai ser claramente penoso, e temo muito pela questão da sustentabilidade financeira, isto é, todos os requisitos que tenham que ver com a participação numa competição, eu ser ou não elegível para participar numa competição, dependente dos meus requisitos financeiros, tem que haver aí claramente uma mudança. E a FIFA já deu um sinal claro nas guidelines que emitiu há uns dias de que temos que relaxar um pouco nas exigências económico-financeiras, sob pena de não termos equipes suficientes para participar nas competições. Uhum. E teremos uma reformatação daquilo que pode ser a competição em Portugal, ou seja, termos clubes, se calhar uma liga um pouco mais pequena, mas com clubes com mais músculo financeiro. Se isso for inevitável, há que, enfim, só se contabilizam os prejuízos depois de os conhecer. É uma verdade lá para Alice, e eu não tenho ainda esses dados sobre os prejuízos, mas que se antevê que não vai ser fácil manter uma liga pelo menos tão competitiva com o mesmo quadro competitivo, parece-me evidente. Muito bem, Alexandre Mestre, nós finalizamos assim a primeira parte do programa. Agradeço a presença, a repetição de estar connosco então neste programa, no Jogo Económico, e esperamos naturalmente tê-lo mais vezes noutras edições. Muito obrigado a todos. Então. É sinal que vamos continuar todos com saúde. Obrigado. Claro que sim, muito obrigado. Já a seguir analisamos como Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting conseguem colocar tantos jogadores nas chamadas Big Five, as 5 principais ligas europeias. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para falar dos 3 grandes e quais os segredos que tornam Portugal uma referência na exportação de jogadores. Vamos falar do último relatório do Observatório do Futebol, que dá sempre temas interessantes para abordarmos aqui no Jogo Económico. João Marcelino, temos os 3 grandes do futebol português portanto, na tabela do top 10 dos clubes que mais os jogadores fornecem, mais jogadores exportam para as 5 principais ligas europeias, as chamadas Big Five, e Portugal é o único país que tem 3 clubes neste top 10. Isto quer dizer o quê, João Marcelino? Olha, eu normalmente não gosto de poupar nas palavras quando há críticas a fazer, também não gosto, para ser completamente justo, de poupar nos elogios quando há a fazer, ou seja, no Sporting, do Benfica, do Porto, de uma forma geral, no futebol português, também do Braga, no Guimarães, há hoje cada vez mais uma formação da excelência. Nós temos um cluster na indústria do futebol, que não tem só a ver com a formação, que é de altíssima qualidade. Portanto, isto só é possível porque até há 10 anos era só o Sporting, mas hoje Sporting, Benfica, o Benfica até aliás está neste momento em primeiro lugar nessa matéria, e o Futebol do Porto, também com uma grande explosão nos últimos anos, formam bons jogadores e depois também conseguem, com o seu scouting, muitas vezes trazer para Portugal, ainda em idades mais jovens, excelentes jogadores que depois também vendem. Portanto, o que estamos aqui a falar é da excelência do futebol português na sua formação nos grandes clubes, que depois tem uma perspectiva também visível nos títulos que é possível alcançar ao nível das seleções mais jovens, sub-17, sub-19, sub-21 até, sub-20, em todos esses escalões temos êxitos, uns mais do que noutros, por causa disso. Trabalha-se muito bem em Portugal, nos clubes, e há treinadores fantásticos, que eu
com quem eu hoje em dia tenho algum contacto, na formação. E isto não se passava há 20, há 30 anos. Diogo Luís, o facto de estarmos agora numa pausa que poderá servir para refletir um pouco aquilo que poderá ser o futebol português nos próximos anos, temos claramente estes dados do estudo do Observatório do Futebol a mostrar que este é o caminho para que os clubes portugueses possam ter sucesso no futuro, a capacidade de formar jogadores e que estes estejam preparados para jogar nas grandes ligas. Sem dúvida, isto é o presente, foi o passado e vai ser o futuro. Nós temos o carimbo da formação. Eu acho que nós devemos analisar como é que chegamos a este ponto. E numa primeira fase eu acho que foi por necessidade. Começou no Sporting, quando era o Paulo Bento o treinador, e o Sporting teve a necessidade porque tinha dificuldades financeiras. E depois houve a percepção de, com a evolução da economia global e com a evolução do futebol, que nós íamos ficando para trás e que nós podíamos tirar proveito da qualidade dos excelentes recursos humanos que temos, nomeadamente treinadores como o João referiu e bem, e que podíamos tirar proveito da forma como sabemos trabalhar e como somos diferentes. E por isso é que temos treinadores não só muito bons na formação, mas também no futebol sénior, treinadores em todas as ligas. E portanto essa percepção, juntamente com um canal privilegiado, que é uma parceria fantástica com o Jorge Mendes, que também temos a vantagem de ter um dos melhores empresários do mundo, conseguimos criar aqui algo de extraordinário no mundo. Só estamos atrás do Ajax, mas temos 3 clubes e a Holanda tem 2. E portanto, naturalmente, tudo isso fez com que nós tivéssemos a percepção de que podíamos gerar rendimento, e eu acho que foi muito mais pelo rendimento do que aproveitar o talento, porque a verdade é que o talento, muitos desses 21 jogadores, nomeadamente do Benfica, nem sequer jogaram cá, portanto eles saíram logo da equipa B para outras ligas e a qualidade foi reconhecida. Portanto, desse ponto de vista, acho que nós tivemos a percepção, e essa percepção obrigou-nos a crescer em termos de infraestruturas. Temos já boas infraestruturas, já ao nível se calhar das melhores. Não temos os mesmos recursos que outros em termos financeiros, mas com muito pouco conseguimos fazer muito. Acho que também é muito importante perceber o percurso e a dimensão que as seleções nacionais também têm neste efeito. Porque as nossas seleções nacionais lutam sempre, ou chegam às finais, ou são campeões da Europa, fazem bons campeonatos do mundo. Depois também analisar que, se olharmos para aquelas que são as mais fortes seleções na Europa, estamos a falar de Espanha, Portugal, de Itália e da Alemanha. Se retirarmos Itália, Alemanha e Espanha porque são Big Five, naturalmente nós temos que ser aqueles que fornecem mais jogadores, porque em termos de seleções jovens claramente somos os melhores. E depois referir também, que houve aqui também um ponto que, em minha opinião, fez a diferença, que foi o facto das equipas B poderem competir na segunda liga. É uma transição muito importante de júnior para sénior. Eu fui jogador e, como tu sabes, tive a oportunidade de jogar na equipa B, mas na segunda divisão B, não tem nada a ver. A segunda liga é um campeonato diferente, dá outras competências, e o facto de poder permitir que os jogadores, de uma forma tranquila, continuem a evoluir dentro de um patamar ou dentro de um clube que lhes permita continuar a desenvolver capacidades, porque é diferente jogar num Benfica B ou é diferente jogar num Portimonense quando está na segunda liga, por exemplo, ou num Friamundo. E, portanto, essa possibilidade permitiu que os jogadores continuassem a evoluir de uma forma tranquila e evoluir num contexto competitivo mais duro, e fez com que eles ganhassem competências para poderem encarar os desafios que vão encontrando pela frente de outra forma. A partir daí ficaram preparados para encarar e para estar disponíveis para o futebol sénior de uma forma diferente, com uma qualidade acima da média naturalmente, porque são jovens que sempre foram crescendo com muito mais qualidade técnica e tática, e depois já com uma mentalidade e com uma percepção da forma como podem ultrapassar os obstáculos que se vão encontrando pela frente, muito mais próprio. Portanto, acho que juntou-se aqui um cluster de condições fantástico para que o futebol português pudesse crescer em termos de formação, mas acima de tudo também a percepção de que a formação era o caminho e que vai continuar a ser o caminho se nós quisermos continuar a evoluir e se calhar poder tentar ombrear com os outros de outras ligas mais competitivas, mas com menos recursos, mas acima de tudo pela qualidade da nossa formação e da nossa organização em termos de camadas jovens. Luís Miguel Henrique, este é o caminho? Deixa-me ir ao histórico, fazendo aqui o que eu tinha estruturado aqui a resposta de uma bocadinho distinta, e já te vou dizer se é o caminho ou não, que é, mas antecipando eu gostaria de voltar um bocadinho atrás. Pegando a palavra que quer o João, quer o Diogo usaram, que é a questão do cluster. Aqui há algumas semanas nós avançámos aqui um bocadinho a ideia de que seria, se isto continuasse por muito mais tempo, iria ser necessário um plano Marshall para o futebol, dizendo nomeadamente que isso seria não por favor, mas por mérito próprio. Por mérito, face à importância que o cluster do futebol em particular tem, não só do ponto de vista tangível, daquilo que se gera em termos de receita, mas do ponto de vista intangível, daquilo que traz para a marca Portugal e para aquilo que são, digamos, aquilo que empresta às marcas empresariais portuguesas e para os próprios portugueses que vivem e trabalham no exterior.
Contudo, esta questão da formação e a criação deste cluster é dividida em 3 fases, com 3 tipos de protagonistas diferentes. Do ponto de vista histórico, se calhar tem que ir à geração de 80 de Carlos Queiroz, Nel Vingada, e ao trabalho da Federação feito em base, onde começa tudo a nascer. Conjuntamente com aquilo que foi feito na Faculdade de Motoricidade Humana, com todos os conceitos teóricos e académicos que veio juntar. Essa talvez seja a base de tudo isto. A partir daqui, junto, e sem me repetir, tudo aquilo que o Diogo disse, isto é, tudo aquilo que a partir de um determinado momento, há o aproveitamento por necessidade dos clubes, em perceberem que tinham conhecimento, tinham capacidade, tinham meios, e houve a possibilidade de criar estruturas dentro dos clubes de futebol altamente organizadas e que nos levou ao ponto onde nós estamos hoje. Dizendo também que estes são o segundo grupo de protagonistas, que são os grandes clubes, num primeiro momento o Sporting, num segundo momento, e quase a consolidar todo o trabalho quase e adentrando-se aos demais, o Sporting de Lisboa e do Benfica e a formação do Seixal. Não é de todo estranho aquilo que é para mim o terceiro grande protagonista disto, que é o empresário de futebol português, não, logicamente encabeçado pelo Jorge Mendes, e por aquilo que ele transporta do ponto de vista de agregação de valor, mas estes são as 3 grandes fases e 3 grandes protagonistas. Carlos Queiroz, Federação, clubes a seguir, e depois a parte comercial e da colocação do produto no mercado, que é encabeçado pela Gestic e pelo Jorge Mendes. Perguntas-me tu se é o caminho. Eu acho que cada vez será mais esse o caminho. Nunca deixando de mão algo que também nós fazemos bem. Eu acho que serve a autoestima de Portugal e dos portugueses, falarmos da formação e das nossas seleções. Mas a saúde financeira dos clubes, o scouting, a prospecção fora também é muito importante. E é a junção destes 2 fatores, o ponto de equilíbrio entre estes 2 que dará o sucesso esportivo e catapultar para maiores números financeiros cada vez mais. João Marcelino, há uma outra vertente desta questão, que é a incapacidade dos clubes portugueses de conseguirem reter talento na sua liga. Estou-me a lembrar de um exemplo do início desta temporada, quando o Rennes veio a Alvalade, por exemplo, buscar Rafinha, e essa seria uma operação que se calhar seria impensável há uns anos. O que eu te pergunto é se Portugal está cada vez mais distante do sonho, provavelmente do sonho de se tornar uma das ligas Big Five. Bem, o futebol português não pode ter esse sonho. Ou seja, não pode ter essa ambição. Não, isto aqui é uma coisa completamente, isso é como nós queremos estar no G8, com a nossa economia, quer dizer, há coisas que nós temos que olhar com percebendo do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de um mercado de 10 milhões de pessoas, cabem todas na cidade de Nova Iorque, quer dizer, não chegam para encher a cidade do México, é disso que nós estamos a falar. Portanto, eu acho que este estudo prova que nós em Portugal temos a 6ª Liga da Europa. Isso é fantástico. Sim. Nós, em vez de chorarmos, nós nunca entraremos nos 5. O que nós devemos é dizer, este é um papel muito importante. Temos aqui, temos uma seleção que está no topo da Europa, que já chegou a umas meias finais do campeonato do mundo. Quer dizer, temos uma seleção fantástica, diversas seleções, grande formação, e temos clubes que, enfim, não sempre, mas que competem ao nível top. Depois há o super top. Esse aí nós não chegaremos lá. Ou seja, nós não veremos, não quer dizer que, entre aspas, um milagre, como aconteceu com o Futebol do Porto em 2004, que não possa ser repetível, até fruto de um bom sorteio. Vai ser mais difícil, não é, João? Mas será cada vez mais difícil. Vai ser cada vez mais difícil. À medida que a globalização se instala, que os clubes cada vez precisam ter mais orçamentos, quer dizer, é verdadeiramente impossível que um clube português que tem um orçamento que não dava para contratar um dos grandes jogadores internacionais, não é? Portanto, não tem 100 milhões de orçamento, que possa ser campeão europeu. Nós temos que acabar com esse discurso. Dizer é que é possível ter uma melhor liga, já falámos disso aqui, sim. Porventura, a propósito desta crise, como falámos aqui, de passagem na primeira parte do programa, olhar para o modelo competitivo da Primeira Liga Portuguesa, acho que sim, também faz sentido. Quanto mais vezes se encontrarem os grandes, quanto mais vezes as melhores equipas se defrontarem, mais interesse, mais competitivo, mais receita. Isso terá que ser uma situação a revisitar pelo futebol português rapidamente. Agora, não pensemos nunca em chegar lá acima mais do que isto. Nós já somos o primeiro dos pequeninos. Nunca seremos nenhum dos 5. Estamos a falar em mercados que têm 80, 100 milhões de pessoas e têm seguidores a nível universal, com
receitas de marketing extraordinárias. E, portanto, nós estamos no ponto em que estamos bem, como é que vamos aprofundar? A questão aqui para mim é esta: será que não há aqui, digamos, um equilíbrio a fazer entre a libertação dos nossos principais talentos e uma melhor utilização em termos de tempo desses jovens nas equipas principais? Poderia Trincão ainda jogar mais 1 ou 2 anos no Braga antes de ser vendido ao Barcelona? Será que o Gonçalo Plata vai ser vendido já este ano para o mercado inglês e ainda poderá fazer 1 ou 2, ou ainda poderia fazer mais 2 ou 3 anos do Sporting depois ser vendido? Esse é que é o desafio que se lança aos principais clubes portugueses, é que não tenham a necessidade de vender logo, sendo que o vender logo também é uma das condicionantes do negócio. As estruturas de custos dos clubes em Portugal já incorporam essas receitas chamadas vendas extraordinárias dos jogadores, que também nunca chegaram ao top, porque nós lembramos sempre do Bernardo Silva, que foi por 15 milhões, já ninguém fala do Hélder Costa e do Ivan Cavaleiro, também foram vendidos por essas verbas. Há jogadores que faz sentido vender logo, há 2 ou 3 que, porventura, os clubes poderiam rentabilizar melhor, guardando mais tempo. Essa é que é, digamos, o equilíbrio que é necessário conseguir. Mas, mais do que isso, é pedir o impossível a esse setor, como seria pedir a um banco português que fosse o maior banco do mundo. Não é possível. Diogo Luís, estamos já a terminar, temos pouco menos de 2 minutos já para o final desta segunda parte. Temos esta capacidade, portanto, temos que nos cingir à capacidade de formar bem e vender bem. E esse é o nosso papel e é esse papel que nos devemos limitar. É o nosso papel, formar bem, fazer um bom scouting, cada vez mais ter esse carimbo, porque se tivermos esse carimbo vamos conseguir também atrair talentos jovens que percebem que passarão por Portugal para crescer, para se adaptar à Europa e depois poderão atingir outros patamares noutros campeonatos e noutras ligas. É uma realidade. Nós tivermos a percepção da realidade, mais facilmente conseguimos valorizar os nossos pontos fortes e diminuir os nossos pontos fracos. Em simultâneo, também querer, como disse o João, tirar um bocadinho de proveito desses mesmos talentos, poder ter a possibilidade de os ver a atuar nos nossos palcos por mais algum tempo, mas para isso acontecer teremos que ter muito mais estabilidade financeira do que o que temos. E se for preciso diminuir um pouco os orçamentos, teremos que o fazer. Agora, temos que conseguir atrair os craques e os talentos mais jovens pela qualidade, não tanto pela quantidade ou pela forma como lhe vamos encher os bolsos. Mas eles têm que perceber que, em vez de irem para a Ucrânia ganhar 5 vezes mais, vêm para Portugal, mas depois quando saírem de Portugal vão ganhar 15 vezes mais e quando saírem da Ucrânia vão ganhar o mesmo que estavam a ganhar na Ucrânia. Essa é a percepção e é essa a mensagem que nós temos que saber passar para o mercado e saber explorar, porque é como dissemos aqui ao longo do programa, qualidade nós temos. Temos qualidade para os trabalhar em termos técnicos, em termos psicológicos, em termos táticos, temos qualidade para lhes dar todas as condições para trabalharem, não só nos 3 grandes, mas também no Braga, destaco o Braga e o Guimarães. São clubes que também já estão a crescer muito em termos de formação e depois também tem o retorno financeiro, porque o trabalho depois acaba por compensar, mas acima de tudo é fazer percepcionar esta mensagem, passar esta mensagem para os agentes, para os jogadores, que passar por Portugal é meio caminho para atingir o sucesso. E se nós conseguimos ter esta mensagem juntamente com o carinho da formação, naturalmente que nós vamos crescer um pouco mais, vamos também tirar proveito disso mesmo em termos desportivos e sobretudo também em termos financeiros, e sabemos que esse é o nosso papel. Nós não podemos ir muito mais além, como disse o João. Somos uma economia dependente, temos 10 milhões, enquanto que os outros têm muito mais habitantes, que acaba por se refletir não só nos seguidores, mas também nos patrocínios, que há empresas muito mais fortes no mercado interno de 100 milhões do que propriamente no mercado interno de 10 milhões. Muito bem. Acabamos aqui então a segunda parte deste programa. Dentro de momentos não perca as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para as escolhas da semana. Use o hashtag Jogo Económico e coloque questões aos nossos comentadores. Começo pelo Luís Miguel Henrique e pelo número. O teu número desta semana, Luís, é o 5. É o mês 5, por ser o mês de maio e o mês da esperança. Não é? É um mês que, porventura, face à disciplina dos portugueses e à maneira como nós temos estado a gerir toda esta situação, a economia, a sociedade, à partida, isso tudo correr se fosse, entre o dia 4 e o dia 17 de maio, alguma coisa irá começar a acontecer e, sendo isto verdade para Portugal, acredito que os clubes, a Federação, a Liga, os futebolistas, os desportistas, todos os agentes estejam esperançosos que o mês 5, o mês de maio, seja o mês do regresso. E é isso que todos nós também, como amantes de futebol, queremos. João Marcelino, o teu número desta semana, o 16. Na verdade é 16.5, que nós já falámos aqui da indenização que o
Rafael Leão foi condenado a pagar ao Sporting por não ter justa causa. Mas ficamos a saber agora uma coisa que para mim é absolutamente grave, é que o jogador não acautelou em sede do contrato que na altura fez com o Lille este contencioso e, portanto, não tem quem lhe vá pagar essa indenização, vai, em princípio, é isso que resulta da leitura das notícias, é ele que vai ter que pagar esse dinheiro, que ele agora diz que não tem, mas enfim, isso faz parte digamos, da disputa dos advogados, esse caminho será feito. Agora, eu acho particularmente grave este aconselhamento e é um bom exemplo para os jogadores terem presentes, é que não se faz nenhum grande quadro, nenhuma grande empresa, num processo de conflitualidade, muda de empregador sem acautelar devidamente isso. E, portanto, o que ficámos a saber é que o empresário, o pai de Rafael Leão, que foi tão ativo na gestão do caso com o Sporting, nenhum deles se concentrou naquilo que era essencial e o jogador pode vir a pagar por isso. É pena que isso aconteça, mas é um motivo de atenção para os outros clubes. Diogo Luís, mantemos nos milhões de euros, mas tu és um bocadinho mais comedido. 5. Eu repito o número do Miguel. Os 5 têm a ver com o facto do Sporting ter falhado a primeira tranche de pagamento do Ruben Amorim. Nós, na altura, foi com alguma surpresa que analisámos esta transferência. Foi a terceira maior transferência de treinadores do mundo e a verdade é que o Sporting já estava numa situação financeira difícil. Tomou uma medida arriscada e agora percebe-se que se calhar não foi a melhor em termos financeiros porque em função do Covid-19 todos estão a passar por dificuldades e o Sporting ainda mais. E é nestes momentos em que a situação financeira não está fácil que as decisões têm que ser mais ponderadas e não se pode gastar dinheiro quando na realidade se acontecer um cenário mais desfavorável não tem capacidade para fazer face aos seus pagamentos. É grave, naturalmente que é grave, pode-se contornar com um diálogo mais uma vez entre os clubes, Braga e Sporting, não sei se o já estão a fazer ou não, mas a verdade é que não fica bem a imagem do Sporting em falhar um pagamento a um fornecedor, algo que acabou por contratar há cerca de um mês. E, portanto, volto a referir, é importante pensar-se nos vários cenários e não só pensar no cenário positivo. Começo contigo, os protagonistas da semana. Temos uma protagonista esta semana, Diogo. É Angela Merkel. Angela Merkel porque a Alemanha está a começar progressivamente a tentar abrir a economia e a verdade é que ela anunciou que a proibição de grandes eventos até 31 de agosto, de futebol incluído. E, portanto, aqui também se percebe a dificuldade que vai existir no futebol para voltar ao normal. Não sei se vão permitir os jogos à porta fechada ou não, mas a realidade é que por muitos planos que se façam em termos das entidades esportivas é fundamental que essas entidades esportivas estejam em constante diálogo e a palavra deste programa parece que foi o diálogo, é a palavra que nós utilizamos em todas as partes, que existe grande diálogo entre as entidades oficiais e as entidades esportivas, de forma a que se encontre aqui uma solução, mas que aparentemente não será assim tão fácil de prever no curto prazo, mas com expectativa e com positivismo acreditamos que pelo menos as competições irão acabar. Passamos do Parlamento Alemão para os campos de futebol, pelo menos em Manchester. João Marcelino, a tua figura desta semana, o teu protagonista é o Bernardo Silva. Sim, deixa-me só dizer que se quisesse continuar na Alemanha, se calhar ia para o plano de ajustamento à Adidas, que vai precisar agora de 6 mil milhões de euros. Sim, exatamente. Para resistir. Mas deixa-me dizer que a minha figura da semana é o Bernardo Silva. Eu gosto muito do futebol altamente profissional e sei, e é assim que as coisas têm que se passar. Os jogadores têm sempre que movimentar-se em função dos contratos, dos desafios financeiros que os oferecem, e é por isso que eu acreditar nesse mundo, é um mundo disciplinado pelo dinheiro, ainda é o melhor mundo possível. É por isso que eu valorizo declarações como que esta semana o Bernardo Silva teve, de que gostaria de voltar ao Benfica ainda a tempo e numa condição física que lhe permitisse fazer o melhor pelo clube do seu coração. E, portanto, no meio de um mundo altamente profissionalizado, há estes casos de identificação de jogadores com o seu emblema de origem, que eu acho que vale a pena destacar, porque são um bom exemplo. Não são coisas incompatíveis. Viver-se num mundo do capitalismo, no mundo do dinheiro e depois, de vez em quando, também escutar os apelos do coração. Muito bem, João. Vamos concluir então as escolhas da semana com o Luís Miguel Henrique e com o protagonista, Luís Miguel, esta semana, Jonas. O Jonas, porque é sempre bom ver duas coisas. Os clubes a aproveitar os seus ídolos para dentro das próprias estruturas de gestão. Eu costumo, quando falo, gosto muito do exemplo do Bayern de Munique, e acho que é esse nível, é uma referência a nível mundial. E acho também interessante sempre que os jogadores, que diria todos têm vocação para ser treinadores ou não querem ser treinadores, e que possam dar o seu contributo com tudo aquilo que sabem e que aprenderam de uma forma diferente, e agora no back-office da questão, sendo para isso muitas vezes só esse conhecimento prático não chega.
no mundo que hoje existe, esses jogadores, ou esses jogadores, têm que se capacitar com outras ferramentas, têm que se dotar de outras ferramentas, e juntando as duas poderão ser extremamente úteis. O Benfica tem feito isso, fez com o Rui Costa, fez com o Lisão. A experiência do Nuno Gomes foi mal explicado o seu sucesso, mas era importante que o Nuno Gomes tivesse também tido o mesmo tipo de caminho de sucesso. E agora segue-se o Jonas. Eu acho que, porventura, se essas notícias se vierem confirmar, é um bom exemplo por parte do clube do aproveitamento dos seus ídolos e por parte dos jogadores daquilo que possam ser novas perspectivas futuras para as suas carreiras. Muito bem. Luís Miguel Henrique, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado. Ficamos por aqui esta semana no Jogo Económico. Voltamos então para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.